Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aulinha, onde a gente vai fazer uma mensuração prévia da quantidade de concreto que vamos precisar para encher algumas vigas, algumas colunas, fazer, né, a parte da fundação. Então a gente vai fazer essa mensuração prévia para vocês aprenderem como que funciona. Beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Ribeiro, eu sou estudante de Engenharia Civil. E vou dar umas dicas para vocês, né? Dentro desse conteúdo está a parte de planejamento, certo? De construção, onde estamos trabalhando em um programa muito maior, que é a capacitação e o treinamento para pessoas capacitarem e aprenderem a como, né, desenrolar toda uma obra, certo? Então, um planejamento e desenvolvimento de obras, né? Então, esse conteúdo de agora, ele faz parte desse grande conjunto que é o planejamento da construção total de uma obra, beleza? Então vamos lá. Galera, olha só. Para o conteúdo de hoje, a gente vai ter a noção de como que vamos fazer um cálculo para a gente determinar a quantidade de concreto para uma situação, certo? Que tipo de situação? Uma situação onde vamos ter que mensurar a quantidade para a gente fazer. Por exemplo, uma fundação, certo? Vamos pegar aqui um exemplo de uma casa. Vamos fazer um desenho bem simples aqui, pessoal. Isso aqui vai representar, por exemplo, uma planta, né? E nessa planta baixa, a gente vai ter toda a viga que fica embaixo, entre os pilares, as sapatas, né? Então, a gente vai precisar preencher isso aqui com um volume de concreto. Vamos supor lá que a gente tem, né? Isso aqui é a vista superior de uma planta baixa, por exemplo, lá. Sei lá, aqui, cozinha, recepção, sala, né? Aqui vai ser um quarto, né? Aqui um banheiro e aqui outro quarto, né? Digamos assim. Aqui a parte aberta da cozinha, beleza? E galera, tudo isso daqui é a planta baixa, as paredes, né? De uma construção que será realizada. E galera, vamos ter que preencher isso aqui de concreto. Isso daqui é o esqueleto superficial, é toda a parte de baixo que vai dar sustento para a gente erguer a casa, para a gente construir. Então, olhando de cima, essa aqui é a nossa planta, né? A gente vai preencher todo esse alinhamento preto de concreto, que são as vigas que percorrem todo o chão junto das sapatas, beleza? Então vamos lá. Olha só. Como que a gente vai calcular a quantidade de concreto que vai percorrer todas essas vigas, todos esses baldrames, todos esses pilares, né? E as sapatas. Lembrando que a cada menos de 4 metros temos uma sapatinha, né? Uma sapata que a gente também vai determinar o volume ali dessa sapata, né? Ó, isso aqui tudo em vermelho são sapatas da fundação. Vamos supor que isso daqui está ultrapassando 4 metros, né? De distância. Então, ó. As sapatas, elas são colocadas a uma determinada distância, de acordo com o cálculo da carga que aquela estrutura vai ter suporte e vai precisar. Se a gente precisar de uma sapata a cada 3 metros, vamos colocar. Se precisar a cada 5 metros, vamos colocar. Então, é muito variável da carga que a gente vai estar construindo sobre, né, a estrutura. Então, suponhamos que temos aqui nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sapatas, certo? Que vão ser a parte da fundação. Tem certo? 3, 6, 9, 12. Galera, o seguinte. Primeiro, vamos ter que descobrir a quantidade de concreto que vai percorrer toda o nosso radier, toda a nossa parte inferior da planta, que são as vigas. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui vamos ter
uma sapata. E por aqui, vou passar uma viga inferior, que está sobre a sapata. Essa sapata, ela vai ter, né, esse desenho, isso aqui é a sapatinha. E a nossa viga, ela vai ser aqui, ó, a viga inferior. Que está percorrendo toda a sapata, beleza? Olha só. Isso aqui tem o volume. Isso aqui tudo tem um volume, certo? Comprimento L. Isso daqui também tem um volume. Isso aqui a gente não vai calcular, porque esse daqui é uma... A primeiro momento não vamos calcular, porque ela é uma imagem mais tridimensional, que vem com o volume já pré-definido, certo? Então vamos fazer o cálculo das colunas de baixo, né? Toda viga que passa na parte de baixo. Então, o que a gente vai ter? Olha só. Vamos ter aqui as dimensões, né? Nossa viga inferior, olha só. Ela tem um volume. Como é que vamos calcular o volume dessa viga? Aqui vamos ter o comprimento dela. O que é o comprimento? É todo o percorrimento sobre as dimensões da casa. Aqui vai ter um volume, uma altura e um comprimento. Vamos supor que ela tem 20 centímetros e 30 centímetros de altura, certo? E comprimento. O nosso L é todo o percorrimento pela casa, certo? Vamos descobrir o tanto que ele vai percorrer a casa. Suponha que percorrendo toda a casa sobre a fundação, vamos atingir uma quantidade de, por exemplo, 300 metros, né? Tá. 300 metros de comprimento, onde temos a viga na parte inferior da casa. A partir daqui, a gente tem uma noção também da quantidade de metros quadrados da nossa casa, certo? Então, a gente consegue fazer essa análise. Vamos converter isso aqui para metros, né? Vai ficar 0,2 e 0,3. Agora vamos descobrir qual que é o volume em metros cúbicos que a gente vai precisar de concreto, certo? Concreto. Então, quantidade de concreto, QC, quantidade de concreto vai ser o nosso L, comprimento total da viga, vezes o comprimento inferior, que eu vou chamar aqui de... Não, vou pôr um X. Vezes X, vezes Y. Aqui é Y, certo? Então, a nossa quantidade total vai ser 300 metros vezes 0,2 vezes 0,3. Nossa quantidade total vai ser. E lembrando, galera, que a gente vai ter aqui um valor em metros cúbicos. Por quê? Porque a gente está calculando em 3 dimensões, certo? O comprimento, profundidade, altura e largura. São 3 dimensões. Então, a gente vai ter já exatamente a quantidade em metros cúbicos, né? Do nosso concreto. Vezes 0,2 vezes 0,3. 18. Ó, aqui deu uma quantidade, se eu não errei na continha básica, 18 metros cúbicos de concreto, certo? Então, para a gente suplir essa parte inferior das vigas e baixo que percorre toda a nossa casa, a gente vai precisar de uma quantidade de 18 metros cúbicos, né, de concreto. Esses dois, vezes 0,3. Exatamente, 18 metros cúbicos. Certo, galera? Isso aqui é para a gente ter uma noção
a quantidade de concreto. Então, vou fazer essa construção aqui com essa quantidade de concreto. Aí entra uma coisa muito importante, que é muito chave, para a gente não ter erros e faltar material, que é o quê? O acrescento de uma porcentagem, mais 15%. Sério, certo? Mais 15% desse 18 metro cúbico, certo? Vamos multiplicar aqui para nós ver quanto vai dar. 2,7. 2,7 metros cúbicos de concreto. Ou seja, vamos comprar então 20 metros, 20,7, né? 20,7 metros cúbicos de concreto. Galera, eu adicionei 15%, algumas pessoas adicionam 10%, isso depende muito das dimensões da obra, né? Que a gente vai estar trabalhando. Mas isso aqui é a margem de diferença, porque é melhor sobrar um pouquinho de material do que faltar. Porque na hora que faltar, vai complicar bastante a obra, né? Vai pausar a gente. Então, essa diferença aqui é fundamental, essa porcentagem, para a gente analisar a quantidade que vamos precisar. E supõe que a gente vai pagar, por exemplo, pagar nessa quantidade de material. Depende de cada região, o custo do metro cúbico de concreto. Suponho que a gente vai pagar R$60, por exemplo, né? R$60 no metro cúbico de concreto para 20 metro cúbico, 20,7 vezes 60, a gente vai estar pagando R$1.240 em concreto, certo? Só para fazer as vigas inferiores que percorrem sobre essa patas, beleza? E se a gente for fazer na mão também, montagem dentro da obra da quantidade de concreto, vamos abrir essa quantidade aqui de concreto. Na verdade, vamos pegar uma unidade, 1 metro cúbico, e vamos destrinchar a quantidade de cimento, de cal, de brita, areia e água. Tem uma quantidade exata para a gente fazer 1 metro cúbico de concreto. Beleza, meus queridos? Essa foi uma aula bem rápida, bem prática, bem direta ao ponto, para a gente não se enrolar de como calcular a quantidade de concreto que a gente vai utilizar na nossa construção. Beleza? Então, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né, nessa aulinha, para vocês pegarem essa ideia e conseguir desenvolver. Beleza, meus queridos? Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente estar crescendo e ajudando mais pessoas. Beleza? No mais, se cuidem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.